Irmãos, vocês podem abrir a Bíblia no Salmo número 111. Eu não vou demorar. Está escrito: Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, e benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência. Irmãos, vocês podem abrir a Bíblia que o praticam. O louvor do Senhor permanece para sempre. Oremos mais uma vez. Pai eterno, só Tu, Senhor, com a ação do Teu Santo Espírito, pode edificar nossas vidas. Pode tocar no fundo do nosso coração a tal ponto de promovermos mudanças e Te conhecer a cada dia mais. Por isso, Senhor, Te pedimos que nos use como Teu instrumento nesse momento. Te pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero falar da estrutura do Salmo 111. Ele tem duas estruturas estilísticas. Primeiro é que ele contém 22 versos. E cada verso desses começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso ele também é chamado de um salmo didático, porque as crianças aprendiam as letras, recitando os versos também e conhecendo a Deus através desses versos. Desde da primeira letra hebraica Aleph até a última letra Taf. Por isso ele era chamado também de acróstico. Acho que todo mundo sabe o que é acróstico, né? Às vezes você quer fazer uma homenagem às mães ou aos pais, né? E cada palavra inicial tem uma frase ou uma oração. Além disso, ele é um dos 10 salmos que começa com um aleluia. É o Salmo 106, 111, o propriamente este, o 113, o 135 e do 146 até o 150. E você sabe o que significa aleluia? Aleluia, ela é separada em duas palavras. Halelu e Iá. Halelu é louvor. Iá é a abreviação do nome pactual de Iavé, ou seja, Deus. Um nome que Deus se apresentou a Moisés. Eu sou o que sou. Eu existo. Então, aleluia tem tudo a ver com Deus, com louvar a este Deus. E o salmista começa esse salmo com um chamado à adoração, a render graças a Deus. E de que forma nós precisamos render graças a Deus? Ele traz aqui a forma. Primeiro, tem que ser de coração. Tudo que na sua vida você tem que fazer tem que ser de coração.
desde um alimento na sua casa, para aqueles que gostam de cozinhar, ou uma limpeza, ou uma tarefa no seu trabalho. Nós somos chamados a fazer com excelência, com amor, e isso é de coração, de todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa consciência, com toda a nossa alma. Entendimento está relacionado ao primeiro mandamento. Então, a nossa adoração aqui na igreja, ou quando nós rendemos graças a Deus, precisa ser executada com esse entendimento, com uma disposição ou com uma determinação. Você sabe quando você faz alguma coisa com determinação? É diferente se você faz alguma coisa de qualquer jeito. Então, a adoração a Deus não é de qualquer jeito. Ela tem que ser determinada, tem que ser resoluta, tem que ser com todo o seu ser, de coração. Além disso, a adoração tem que ser num lugar público, na companhia dos justos. Nós somos justos porque Jesus Cristo morreu na cruz e nos justificou de nossos pecados. Além do seu coração, além de estarmos juntos, adorando esse Deus, na companhia uns dos outros, tem que ter um espaço. Nem todos os nossos irmãos têm um espaço físico, têm uma estrutura física como essa. Olha como que nós somos abençoados. Mas a bênção não está na questão temporal, não está na questão material, não está porque nós temos um templo grande, não. Essa adoração independe de um espaço físico, porque nossos irmãos na África adoram a Deus. Aonde? Embaixo de uma árvore. Mas é o espaço. E foi isso que Jesus falou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E há algumas razões que nós devemos adorar a Deus descritas nesse salmo. A primeira é as suas obras. Grandes obras. Essa palavra aqui, grande no hebraico, significa magnitude, extensão. E quando nós pensamos em extensão, o que vem na minha mente é o universo. O professor Lúcio Marassi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele que estuda o universo através da ciência da cosmologia, ele diz o seguinte: só começamos a nos tornar sábios quando aprendemos o quanto ignoramos. Neste sentido, sabendo que toda a ciência atual baseia-se apenas em 4% de tudo que existe, há muito que se aprender. E ele termina: o universo é misterioso e maravilhoso. 4%. Só 4%. E é por isso que as obras de Deus realmente são grandes. O texto diz que elas são grandes e são consideradas por todos que nelas se comprazem, os que nelas se debruçam para estudar e ter prazer. Além disso, as obras de Deus, a criação, o universo, tudo que Deus criou, manifesta a glória de Deus e a majestade de Deus, conforme o Salmo número 19. Além disso, de manifestar glória e majestade, as obras de Deus manifestam a sua justiça eterna. Os atos de Deus revelam o seu caráter. Então, uma das razões pelas quais
nós devemos render graças a Deus é pela criação. Você já imaginou? A criação é um livro aberto, ilustrado, colorido, em terceira dimensão, com várias cores, várias formas, sons e gostos. E isso revela a glória, a majestade de Deus, a sua misericórdia e a sua graça. Por isso, o salmista começa o salmo chamando-nos à adoração, chamando-nos a render graças, começando com aleluia. Louvado seja Deus. Mas os atos de Deus, as razões pelas quais nós devemos adorar a Deus, elas também refletem os atos de redenção de Deus. E ele diz que são memoráveis. O verso 4 diz: ele fez memoráveis as suas maravilhas. Gente, desde o Egito, quando o povo foi liberto, com as 10 pragas do Egito, olha quantas maravilhas. E Deus ficou isso tudo registrado no seu santo livro. O caminho pelo deserto, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvem e de fogo que guiava o povo, a provisão com água, com cordonizes e com maná. E na época da conquista da terra prometida, mais uma vez, Deus abre as águas, o rio Jordão, para a conquista da terra prometida. Realmente, os atos de Deus são memoráveis, são maravilhosos. Tudo isso, meus queridos irmãos, revela a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus ou a bondade de Deus sobre a vida dos seus. Eles mereciam? Não. Eles mereciam essa redenção? Mereciam a provisão? Não, era um povo que murmurava. Era um povo que não acreditava, era um povo idólatra. Era um povo que desconfiava das promessas de Deus. Esse povo sou eu e você às vezes. Deus nos ensinou através das Escrituras, registrou para que nós possamos aprender a nos comportar, ter a atitude certa nas nossas vidas. Por isso está tudo registrado aqui. E por isso a lei de Deus, ela é perfeita. E restaura a alma. Então Deus registrou os seus atos de redenção memoráveis. Todo o seu cuidado através da provisão. A manifestação do seu poder em tudo isso. E trazendo uma herança que é a terra prometida. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é enviado por Deus para fazer a vontade dele aqui. Ficou 40 dias no deserto sendo tentado por nosso inimigo, mas venceu cada tentação. Ensinou sobre o reino de Deus, curou, fez maravilhas e sinais. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, o nosso Senhor. Ele andou sobre as águas. Ele fez cegos enxergarem, coxos andarem,
perdoou os pecados, ressuscitou mortos, mas pagou um alto preço para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ele entregou o seu corpo, a sua vida, integralmente, inteiramente, em obediência e para glorificar o Pai. Por isso, eu e você precisamos realmente adorar a Deus com todo o nosso ser, porque nós temos motivos suficientes para adorar a Deus. Porque Ele enviou o seu Filho e nos redimiu, e salvou-nos, perdoou os nossos pecados. O verso 7 e o verso 8. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade e retidão. O que o salmista está querendo dizer aqui para a gente é que a lei de Deus, ela é confiável. Você pode acreditar. Deus não faz como o ser humano, que promete e não cumpre. Sabe quando você contrata alguém para fazer um serviço? E às vezes a gente tem que repetir. O contratado não sai? Não sai o quê? Não sai caro. Você tem que lembrar. Mas para Deus você não precisa lembrar, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Ele é Deus. E por ser confiável, nós precisamos então perguntar: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para viver? Qual a maneira que Deus quer que eu viva? Está aqui. Você pode confiar. A palavra de Deus baliza. A palavra de Deus é o parâmetro. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Você quer viver melhor? Obedeça a palavra de Deus. Seja um filho, uma filha obediente. Vou repetir. Você quer viver melhor? Seja um filho e uma filha que obedece a palavra de Deus, o nosso Pai. Salmo 19, verso 7 até o 11, eu quero ler. É um texto importante. Está escrito: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em que os guardes a grande recompensa. Queridos, a palavra de Deus é essa preciosidade que nós temos nas mãos e que nós precisamos, da mesma forma que os estudiosos, os cientistas, se debruçam para tentar descobrir os mistérios de Deus através do universo, nós precisamos meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Obedeça, reconheça que a cada dia você precisa crescer e se parecer mais e mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis agora então o verso 9. Eu entendo que o verso 9 é o auge, o ponto mais alto deste salmo. O primeiro ponto que nós vimos foi o estilo
do salmo didático, que começa com aleluia. Depois nós vimos as grandes obras de Deus, vimos os atos de Deus, vimos a lei de Deus que é perfeita, que é confiável. Agora, não é mais sobre as obras que apontam para Deus, não é mais sobre os atos de redenção que também apontam para Deus, não é mais sobre a lei que também aponta para Deus. Agora é o próprio Deus. O que está escrito lá? Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Nosso Deus é santo e tremendo. Ele enviou o seu Filho para nos redimir. Eu já falei sobre isso. Mas precisamos reconhecer a cada dia. Como nós lemos aqui na liturgia, no Apocalipse, capítulo 19. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes reconhecendo a santidade de Deus e o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é todo poderoso, o quanto Ele é Deus. Esse aqui é o ponto mais alto, que eu e você precisa reconhecer no nosso viver diário, e enquanto nós estivermos reunidos nesse espaço de adoração, e que nós possamos fazer isso com aleluias, rendendo graças de coração, reconhecendo as grandes obras de Deus, os seus atos de redenção e justiça, a sua lei e especialmente quem Deus é. Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é bom, Deus é benigno, Deus é justo. Deus não se compraz com o pecado. E Deus requer a obediência dos seus filhos e a exclusiva adoração. E é assim que termina o Salmo com o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O professor que eu citei aqui, ele diz: quanto mais nós sabemos, o quanto nós ignoramos, nós somos sábios. A palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A devoção profunda, o amor em primeiro lugar. Por isso, nesta noite, que o Espírito Santo possa concluir a obra da exposição da palavra nesta noite, para que, na próxima vez que nós nos reunirmos aqui para adorar a Deus, nós possamos fazer verdadeiramente com todo o coração. Amém?